No teatro do leste europeu, um conflito se desenrola, capturando a atenção e a preocupação globais. Bem-vindo a uma análise aprofundada da situação nas linhas de frente da guerra na Ucrânia, em 6 de fevereiro de 2025. Esta não é apenas uma história de manobras militares e estratégias, mas um conto que ecoa a resiliência e as complexidades dos esforços humanos em meio ao caos. Imagine-se à beira da região de Donetsk, onde o exército russo mais uma vez fez avanços significativos em vários pontos, remodelando a paisagem e preparando o palco para eventos futuros. Imagine os vastos campos e o vento frio e cortante, enquanto os soldados avançam com determinação pelo terreno, cada passo fazendo parte de uma investida maior e implacável. Este não é apenas mais um dia no campo de batalha. É um ponto de virada em um conflito que já presenciou momentos cruciais. Ao embarcarmos nessa narrativa, nosso olhar se volta para um evento inesperado na cidade de Sua, localizada na região de Kursk. Mas antes de mergulharmos nisso, vamos explorar a dança intrincada ao longo das linhas de frente. O avanço do exército russo continua nas proximidades de Velika Novosilka, um lugar que discutimos anteriormente, onde uma pausa operacional deu indícios de uma tempestade iminente. Agora essa tempestade se desfez. Os russos reiniciaram sua investida rumo ao norte, deixando pegadas na neve enquanto se aproximam da cidade de Noshat, contornando o rio Mokria Yali. No entanto, atravessar o rio representa um desafio, uma barreira natural que complica seu progresso, pelo menos por enquanto. Os espaços abertos em torno de Razdolne estão prontos para manobras estratégicas, e o que se desenrolar aqui nos próximos dias e semanas pode muito bem alterar o curso deste conflito. Mais ao sul, as forças russas conquistaram uma vitória em Pakhr, capturando a localidade de Nova Andrika e penetrando na cidade de Cerny. Imagine os sussurros silenciosos dos soldados enquanto eles estrategizam, com um ar denso de tensão e expectativa. Fontes ucranianas, como o Deep State UA, relatam intensos ataques russos em várias direções na área ao redor de Epokharsk. Esses ataques são ferozes, e à medida que a poeira baixa, a linha de contato pode mudar, revelando novos insights e estratégias. Em Toretsk, o exército russo fez progressos incrementais, mas significativos, avançando contra a Minatorsk. Este movimento os aproxima do controle total de Toretsk, uma cidade já 99% sob seu domínio, segundo várias fontes. No entanto, as últimas peças deste quebra-cabeça permanecem fora de alcance, e a cidade prende a respiração enquanto os russos se aproximam cada vez mais da vitória total. Agora voltemos nossa atenção para a região de Kursk, onde a cidade de Sua emerge como um ponto focal de intriga e controvérsia. Esta pequena cidade, a única sob controle ucraniano dentro de Kursk, possui importância logística significativa para o exército ucraniano. Recentemente surgiram relatos de um ataque a uma escola interna em Sua, envolto em confusão e relatos conflitantes. Disse que durante uma evacuação ocorreu um ataque devastador, deixando um rastro de vítimas e feridos. Os detalhes exatos permanecem obscuros, com ambos os lados do conflito apontando dedos e trocando acusações. Fontes ucranianas sugerem um erro de cálculo por parte das forças russas, possivelmente devido a uma inteligência falha, enquanto outros especulam um ataque deliberado visando a população civil russa na cidade. Do lado russo, voam acusações de que as forças ucranianas lançaram o ataque a partir da região de Sumy, visando seus civis. No nevoeiro da guerra, a verdade torna-se uma entidade evasiva, oculta sob camadas de desinformação e propaganda. Ao navegar por essas narrativas tumultuadas, é importante lembrar que por trás de cada estatística e relatório, há uma história humana, uma vida afetada pelas marés do conflito. O ataque à escola em Sua ressalta a trágica realidade da guerra, onde civis frequentemente suportam o peso das hostilidades. Apesar do caos, uma coisa permanece clara. A necessidade de clareza e verdade é primordial. Como observadores, devemos filtrar o ruído, buscando entender as realidades subjacentes em meio ao clamor de acusações e contra-acusações. Esta não é apenas uma história de engajamentos militares,
mas um testemunho da resiliência daqueles que se encontram envolvidos no turbilhão da guerra. Fique conosco enquanto continuamos a desvendar essas histórias, trazendo-lhe insights e perspectivas mais profundos. Enquanto isso, considere as implicações desses eventos e as questões mais amplas que eles levantam sobre conflito, humanidade e os caminhos para a paz. O que o próximo capítulo reservará? Somente o tempo dirá, e como sempre, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis enquanto navegamos juntos por essas narrativas complexas. À medida que nos aprofundamos na saga que se desenrola nas linhas de frente ucranianas, somos atraídos para o intrincado tecido da estratégia militar e da resiliência humana. Imagine o avanço implacável das forças russas, cada manobra calculada para inclinar a balança em um conflito que já ceifou inúmeras vidas e remodelou o cenário geopolítico. A região em torno de Velika Novozilka está viva com o som de movimentos e o eco distante da artilharia, enquanto as tropas russas avançam rumo ao norte, com os olhos postos em locais estratégicos que podem alterar o equilíbrio de poder. O rio Mokry-Yaly serve tanto como um desafio quanto como um símbolo, uma barreira natural que testa a determinação e a engenhosidade daqueles que tentam cruzá-lo. Imagine a determinação silenciosa estampada nos rostos dos soldados enquanto eles navegam por este terreno traiçoeiro, cada passo adiante um testemunho de seu compromisso inabalável. Enquanto isso, no sul, perto de Pakar, o sucesso do exército russo em assegurar Nova Andrika e penetrar em Cerne pinta um quadro vívido de uma ofensiva estratégica em pleno andamento. A paisagem aqui é marcada por campos abertos e a ocasional vila, cada uma um potencial ponto de ignição em uma campanha mais ampla que busca estabelecer domínio. Fontes ucranianas descrevem uma série implacável de ataques, uma tempestade de poder militar destinada a solidificar ganhos e expandir o controle. A tensão é palpável, um lembrete das apostas envolvidas, enquanto ambos os lados lutam pela supremacia em um conflito que já deixou uma marca indelével na região. Em Toretsk, testemunhamos um microcosmo das dinâmicas mais amplas da guerra. O avanço russo em direção a Minatorsk encapsula os ganhos incrementais, mas significativos, que caracterizam este conflito. Com 99% de Toretsk sob controle russo, de acordo com vários relatos, a cidade está no precipício de uma tomada completa. No entanto, aquelas peças finais e evasivas do controle permanecem fora de alcance, um testemunho da resiliência dos defensores ucranianos e das complexidades da guerra urbana. O ar está denso de antecipação, enquanto o mundo observa para ver se os russos podem garantir uma vitória total em uma cidade que se tornou um símbolo de resistência e determinação. Voltando nosso foco para a região de Kursk, a cidade de Sua emerge como um ponto focal de controvérsia e intriga. Esta pequena cidade, a única sob controle ucraniano dentro de Kursk, possui importância logística significativa para o exército ucraniano. O ataque a uma escola interna em Sua gerou uma tempestade de acusações e contrarrespostas, cada lado apontando dedos em uma tentativa de moldar a narrativa. Fontes ucranianas sugerem um erro de cálculo por parte das forças russas, possivelmente devido à inteligência errônea, enquanto outros especulam um ataque deliberado visando a população civil russa. Do lado russo, acusações voam de que as forças ucranianas lançaram o ataque a partir da região de Sumy, visando seus civis em um ataque calculado. No nevoeiro da guerra, a verdade torna-se uma entidade evasiva, oculta sob camadas de desinformação e propaganda. O ataque à escola interna destaca a trágica realidade do conflito, onde civis frequentemente suportam o peso das hostilidades. Por trás das estatísticas e relatórios, há uma história humana, um conto de vidas alteradas pelas marés da guerra. Enquanto filtramos o ruído, buscando descobrir a verdade, uma coisa permanece clara. A necessidade de clareza e compreensão é primordial. A tragédia em Sua serve como um lembrete gritante do custo humano do conflito, um chamado à ação para aqueles que buscam paz e resolução em meio ao caos. Nesta narrativa, nos encontramos lutando com questões mais amplas sobre a natureza do conflito e os caminhos para a paz.
Os eventos que se desenrolam na Ucrânia oferecem um lembrete pungente da fragilidade dos esforços humanos e da resiliência daqueles pegos no fogo cruzado. Enquanto continuamos a explorar essas histórias, convidamos você a refletir sobre as implicações desses eventos e as questões mais amplas que eles levantam. O que impulsiona indivíduos e nações ao conflito? E como podemos traçar um curso em direção à paz e compreensão? Estas são as questões que estão no cerne desta narrativa. E enquanto viajamos juntos por essas histórias complexas, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis. Enquanto nossa jornada pelo intricado cenário do conflito ucraniano chega ao fim, somos deixados com um tecido de histórias que falam a resiliência e complexidade dos esforços humanos em meio ao caos. As linhas de frente, estendendo-se pela vasta extensão da região de Donetsk, servem como um testemunho das manobras estratégicas e do espírito indomável daqueles envolvidos neste conflito. Cada movimento das forças russas, desde sua investida rumo ao norte, em Velika Novosilka, até suas conquistas em Pakr e Toretsk, é um fio na narrativa maior de uma guerra que remodelou vidas e paisagens. Os campos abertos e as cidades movimentadas dessas regiões são mais do que apenas campos de batalha. São o cenário de uma história que trata tanto de sobrevivência e determinação, quanto de estratégia militar. Os soldados de ambos os lados, enfrentando os ventos frios e as duras realidades da guerra, incorporam um espírito de perseverança que ecoa pelos corredores da história. Suas histórias, repletas de coragem e sacrifício, nos lembram do custo humano do conflito e da necessidade de compreensão e resolução. Enquanto isso, a cidade de Sua, na região de Kursk, permanece um ponto focal de intriga e controvérsia. O ataque à escola interna gerou um turbilhão de acusações, com cada lado pintando o outro como o agressor em uma tentativa de controlar a narrativa. Este microcosmo do conflito mais amplo destaca as complexidades e desafios de descobrir a verdade em meio ao nevoeiro da guerra. As histórias que emergem de Sua ressaltam a trágica realidade do conflito, onde civis frequentemente se encontram no fogo cruzado, suportando o peso das hostilidades. Como observadores, somos incumbidos de filtrar o ruído, buscando entender as realidades subjacentes em meio ao clamor de acusações e contrarrespostas. A tragédia em Sua serve como um lembrete gritante do custo humano da guerra, um chamado à ação para aqueles que buscam paz e resolução em meio ao caos. É uma ilustração pungente das questões mais amplas que estão no cerne deste conflito. O que impulsiona indivíduos e nações ao conflito e como podemos traçar um curso em direção à paz e compreensão. Estas são as questões que impulsionam nossa exploração e análise, convidando-nos a refletir sobre as implicações mais amplas desses eventos e o papel que desempenhamos na construção da narrativa. Ao navegar por essas histórias, somos lembrados da importância da clareza e verdade em um mundo frequentemente obscurecido por desinformação e propaganda. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia oferecem uma janela para as complexidades do conflito humano, desafiando-nos a buscar compreensão e resolução diante da adversidade. Ao concluirmos este capítulo de nossa exploração, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desses eventos e as questões que eles levantam sobre conflito, humanidade e os caminhos para a paz. O que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? E como podemos, como comunidade global, apoiar uma resolução que honre a resiliência e determinação daqueles afetados pela guerra? Estas são as questões que estão no cerne de nossa narrativa. E enquanto continuamos a explorar essas histórias complexas, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo intricado cenário do conflito ucraniano. Esperamos trazer-lhe mais insights e perspectivas à medida que esta história continua a se desenrolar. Até a próxima vez, lembre-se de que cada história é um fio no tecido maior da experiência humana, e seu envolvimento é fundamental para desvendar as complexidades do nosso mundo. Se você achou esta exploração instigante, considere se inscrever para se manter atualizado sobre futuras narrativas que mergulham no coração dos eventos globais. O que está por vir ainda está por ser visto, mas juntos podemos buscar entender e moldar o mundo em que vivemos.